Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aula de revisão para a nossa avaliação interdisciplinar. Vamos começar com a revisão de geografia, falando um pouco sobre a população brasileira. Então, a gente sabe que a população brasileira ela foi formada por diferentes povos. E os principais grupos que influenciaram as características iniciais de nossa população foram os indígenas, os portugueses e os africanos. Os povos indígenas, eles já habitavam as terras que formariam o nosso país antes de os portugueses chegarem aqui, o que aconteceu por volta de 1500. Lembrando que o povo indígena tem bastante influência nas nossas vidas. Foi a partir deles que tivemos os costumes de descansar em rede, tomar banho todos os dias, usar colares e brincos e consumir alimentos como mandioca, caju, guaraná, amendoim e abóbora. Já os portugueses, quando chegaram aqui, eles tiveram primeiro contato com os indígenas e aí iniciaram o processo de ocupação do território. E eles influenciaram nas nossas vidas com a principal característica, a nossa língua portuguesa. A religião católica, também praticada em Portugal desde muito antes da nossa colonização, também influenciou fortemente a nossa cultura. Atualmente, o Brasil é o país com maior população católica do mundo. Já os africanos, entre os séculos 16 e 19, eles foram trazidos para o Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Eles eram forçados a trabalhar nas plantações, na extração de pau-brasil, ouro e outras pedras preciosas e nos engenhos de cana-de-açúcar. E eles influenciaram em nossas vidas através da capoeira, da culinária, que apresentou os alimentos como vatapá, acarajé, feijoada, caruru, mucunzá, angu, pirão, entre outros diversos exemplos, além dos doces como a cocada, pé de moleque e a bala de coco. Então, a influência africana está mais tradicionalmente na nossa culinária. Bom, mas o que são as comunidades quilombolas? Em razão da falta de liberdade e as condições precárias em que viviam, muitos africanos escravizados fugiam dos trabalhos forçados e criavam movimentos de resistência à escravidão. Uma dessas formas de resistência das populações africanas e afrodescendentes no Brasil foi a formação de quilombos, que eram comunidades geralmente isoladas, onde a população escravizada poderia desenvolver novos laços comunitários e praticar livremente atividades econômicas, culturais e religiosas. E agora vamos para a nossa revisão de história, começando sobre por que emigrar para o Brasil. Então, a gente começa falando qual a diferença entre emigrar e imigrar. Bom, o verbo imigrar refere-se ao ato de entrar em um novo território, uma cidade, uma região ou um país, com o objetivo de viver nele. Já o verbo emigrar significa um movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção ao outro. Porém, quando os imigrantes chegaram ao Brasil, eles não ficaram satisfeitos com os seus primeiros contratos no início do século XIX. Isso porque os trabalhadores pagavam todos os custos da viagem e dos instrumentos usados no seu dia a dia. Então, os imigrantes eles demoravam muitos anos para quitar as dívidas com seus patrões, o que trazia insatisfações para eles. E a gente sabe que com a chegada de imigrantes no Brasil, a gente teve várias influências que eles trouxeram. Por exemplo, os japoneses, com eles aprendemos a apreciar os pratos da culinária do Japão, como sushi, sashimi, yakisoba e o manju. Os japoneses também trouxeram para cá novos alimentos, como o caqui doce, a maçã fuji e a abóbora tipo boitá, a mexerica de tipo poncan, o pepino, rabanete e o broto de feijão. Já os sírios libaneses, eles trouxeram para a gente na culinária o quibe, a esfirra, a kafta e o pão árabe. Por sua vez,
Os italianos nos ensinaram o hábito de comer macarrão, polenta, pizza e bruschetta, entre outros diferentes pratos.